Isso mesmo. E hoje não é diferente, ele já chegou aqui, é dentista, tem mestrado e doutorado em odontologia pela Universidade de São Paulo. Doutor Humberto, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Aninha, muito prazer estar aqui com você, né? Mais uma quinta-feira, já no mês de maio, mês das mães. Semana passada, domingo, agora tivemos o Dia das Mães. Um abraço aí a todas as mães católicas e não católicas também, por que não? Todos nós merecemos a graça de Deus e a gente que está imbuído nesse movimento do catolicismo, a gente quer levar a palavra, né? Para todas as pessoas que tanto necessitam. E hoje, Aninha, eu quero trazer aqui a minha mensagem para aqueles pacientes que são basicamente assim o foco do nosso trabalho na clínica, que são os pacientes de uma idade mais madura, né? Pacientes ali acima de 50, 55 anos, indo até os pacientes de 80, 85 anos, por que não até 90, que são as pessoas que já estão ali numa fase mais avançada da vida e que não podem, de maneira nenhuma, nesse momento, descuidar do seu sorriso, descuidar da sua saúde bucal. O nosso corpo, à medida que o tempo vai passando, Ana, ele vai envelhecendo e a gente precisa ter cuidados mais específicos, né? Não é à toa que é nessa idade que vai surgir muitas vezes uma hipertensão, vai surgir um diabetes, pode surgir uma doença periodontal, pode surgir aí alguns quadros clínicos que as pessoas têm que estar atentas. E como a minha área aqui é a saúde bucal, eu quero falar hoje para esse público como você deve se cuidar, cuidar da saúde da sua boca nessa fase. Até porque todos nós sabemos que o sistema digestivo ou o sistema digestório, ele é fundamental para a nossa saúde e a boca faz parte desse sistema. Se a gente não tem uma boa alimentação, uma alimentação saudável, o nosso corpo vai perecer, porque é através do alimento que a gente vai trazer aí energia para a gente se manter de pé, fazer nossas atividades, para a gente fazer aí nessa faixa etária a musculação, que é tão importante, uma caminhada. A corrida já não é tão recomendável, porque ela força muito as articulações, mas uma caminhada rápida, ela faz muito bem para os pacientes que estão nessa faixa etária aí, vamos dizer, acima dos 55, 60 anos de idade. E o que fazer, Ana, quando a gente precisa cuidar da nossa boca? O que é, doutor, o que é que eu devo fazer? Então, eu vou dividir aqui o nosso paciente em três categorias, tá bom? Eu vou dividir entre os pacientes que ainda têm todos os seus dentes, eu vou dividir na segunda categoria os pacientes que perderam alguns dentes e têm alguns, e muitas vezes usam uma prótese móvel, e o paciente que já perdeu todos os dentes e usa uma dentadura, tá bom? Eu quero falar para todos esses pacientes, para eles entenderem a situação em que se encontram e o que fazer. Primeiro, você deve ir ao dentista, segundo a Organização Mundial de Saúde, 2 vezes ao ano. Então, uma vez a cada 6 meses, você vai fazer uma visita ao dentista. O que é que o dentista vai fazer com você nessa visita? Ele vai fazer uma avaliação bucal, uma avaliação dental, uma avaliação das mucosas da boca, da língua, do assoalho bucal, do céu da boca, que é o palato, da orofaringe, que é a parte mais do fundo da boca, né, que você tem ali, onde o alimento vai passar para que você faça a deglutição. E essa avaliação busca o quê? Verificar a saúde dos tecidos. Estando tudo saudável, ótimo. Onde é que nós vamos ter, nessa idade, o maior acometimento de doenças da boca? A principal doença que vai nos acometer é a perda de suporte ósseo dos dentes através da periodontite, porque uma bactéria pode sorrateiramente começar a inflamar a gengiva e amolecer os dentes. Outro quadro muito clínico, muito comum na cidade é a desgaste dental fisiológico, que acontece ao longo da vida, né? O paciente já tem uma idade mais avançada e os dentes começam a ficar mais envelhecidos, o dente fica desgastado, ele fica mais amarelado, as gengivas começam a subir, as raízes começam a ficar expostas. Então, todo esse quadro, que a gente chama de envelhecimento dentário, ele acontece conosco nessa faixa etária. O que fazer, doutor? Tem que buscar, primeiro, a compensação da perda dentária. Então, o paciente que tem dentes desgastados, o dentista muitas vezes ele vai propor o quê? A reposição daquele esmalte que foi perdido, tá? E aí existem vários materiais para fazer essa reposição.
o profissional ele vai escolher o mais indicado para o paciente. Porque nessa idade, às vezes a gente vai ter o quê? A boca está afundando. Por quê? O suporte dentário diminuiu, os dentes não encaixam mais como encaixavam na juventude e a boca vai ficando funda, o paciente vai ficando mais envelhecido. Então tem que fazer a recuperação da altura de mordida, fazer para que você tenha o quê? Uma recuperação também dos tecidos faciais, da musculatura e você deixa a articulação mais saudável. Então tudo isso aí vem pela recuperação da mordida que foi perdida, né? Da altura dos dentes, que a gente chama tecnicamente de dimensão vertical de oclusão, ok? Esse paciente, muitas vezes, ele pode ser acometido também de bruxismo. O bruxismo, ele independe da idade, mas ele acomete com um percentual muito prevalente a população que tem essa faixa dos 50 anos. Por quê? 50, 60 anos. Porque é uma faixa etária onde as preocupações são muito grandes, né? Tem toda essa questão aí de prover o lar, de educar os filhos, de estar ainda muito compenetrado no trabalho, e isso também vai trazendo fatores emocionais que podem desencadear ou até aumentar a atividade de bruxismo, que é o que? O ato de ranger ou apertar os dentes durante a noite, e isso vai acelerar a perda dentária. Então, esse paciente, eu tenho todos os dentes, como é que estão esses dentes? Normalmente, eles vão estar envelhecidos, e é bom que o dentista faça esse acompanhamento para que você não tenha esse processo acelerado, de tal forma que você vai cada vez mais perdendo os dentes. Tem as raízes, mas os dentes eles estão muito abalados, tá? A outra categoria de pacientes que eu falei, é o paciente que já perdeu alguns dentes ao longo da vida, e ele usa um bridge, tá? Então, o que é que a gente vai avaliar nessa pessoa? Ali onde ele perdeu o dente, o osso vai estar mais fino, vai estar mais fundo e vai estar mais alto. E onde tem o dente, o osso vai estar na sua composição fisiológica natural. Aí o paciente ele tem muito desnível da gengiva na arcada dentária. Então, onde tem dente, a gengiva está legal. Onde não tem, a gengiva está fina e está funda. Então, o que fazer nesses casos? É importante fazer uma avaliação se você quer recuperar o dente fixo, não quer ficar na prótese, o profissional vai fazer a avaliação da melhor conduta, tá? Vai avaliar se ainda existe tecido ósseo suficiente para fazer, por exemplo, a colocação de implantes, vai avaliar a necessidade de cirurgias estéticas reparadoras, como, por exemplo, enxerto gengival, enxerto ósseo, para que você tenha a naturalidade do seu sorriso devolvida, tá? Então, esses casos também são muito importantes. E muitas vezes também acontece o quê? Quando você perde alguns dentes, os dentes vizinhos eles se desorganizam. Então, por exemplo, você perde o dente de cima, o dente de baixo começa a subir, porque ele não tem mais aquele contato. Perde um dente em uma das arcadas, o dente vizinho àquele dente que foi perdido, ele começa a ocupar aquele espaço, começa a virar, começa a deitar, e isso também tem que ser avaliado por um profissional para que esse quadro não se agrave. E por último, para finalizar, o paciente que é, vamos dizer assim, o xodó lá no meu consultório, os pacientes que eu tenho tanto carinho, são aqueles pacientes que já perderam todos os seus dentes, usam dentadura e querem voltar a ter um sorriso mais saudável, mais bonito, fixo, se alimentar melhor, ter uma melhor saúde bucal. Quando o paciente coloca, por exemplo, os implantes nessa situação, né, perdeu todos os dentes, ele, em média, olha só, estudos mostram que ele vai ter ali, em média, de 8 a 9 anos a mais de vida, porque ele vai melhorar consideravelmente, em primeiro lugar, a sua nutrição, em segundo lugar, a sua autoestima. Isso vai dar uma vida mais saudável e vai deixar o paciente com mais longevidade. Então, a dentadura, para quem não sabe, a gente tem uma capacidade mastigatória, uma força de mastigação de aproximadamente 10% da força de mastigação dos pacientes que têm dentes. E o implante devolve essa capacidade de você comer o que você precisa para se alimentar bem. Carnes, fibras, tudo aquilo que a dentadura muitas vezes não vai conseguir triturar. O paciente, às vezes, ele vai até engolir inteiro. E para esses casos, a gente tem o implante dentário. E aí a gente tem que avaliar o seguinte: o paciente vai no consultório odontológico para fazer o implante dentário, ele usa duas dentaduras, superior e inferior, que é que a gente sempre indica lá no nosso consultório. Faz logo a inferior. Por quê? Porque a inferior é aquela prótese que está me ouvindo aí e usa, sabe? Não segura, não sustenta. A dentadura não segura na parte inferior, porque o padrão de perda óssea ele é horizontal. Então aquela gengiva não tem suporte para que você use uma prótese. Já a superior, não, você tem o céu da boca, tem o palato. O processo de perda dos ossos ele é diferente, ele não é horizontal, é um processo de perda vertical, e aí você consegue sustentar melhor uma prótese na parte superior e você faz o implante inferior. O implante inferior completo, ele não precisa de enxerto, porque a gente tem osso suficiente
que capacita a colocação dos implantes. Então, você ali, às vezes, num prazo de 30 dias, você já está com a sua dentição fixa após a cirurgia, tá? A pessoa fala assim, eu ouvi que em 3 dias já coloca os dentes, no mesmo dia. Tudo isso aí é possível, mas a gente tem que avaliar cada caso individualmente. E o paciente que depois que colocou o inferior quer colocar os implantes na parte superior, também está indicado, ou às vezes também fazer todo o processo ao mesmo tempo. E tem paciente também que tem uma condição dentária melhor inferior e na parte de cima não tem mais dentes, também a gente indica aí o tratamento com implantes dentários, tá bom, Inha? Então, essa é a minha mensagem hoje para os nossos pacientes mais maduros, para que eles pensem muito bem em manter a sua boa saúde bucal, procurando o seu dentista pelo menos uma vez a cada 6 meses. Vai no seu bairro, no posto de saúde, no dentista da sua confiança, para que você faça a sua revisão. Quem quiser saber mais sobre esses temas e outros, Aninha, entra no meu site, humbertooliveira.com.br ou Instagram, Dr. Humberto Oliveira. Até a próxima quinta-feira, a gente vai trazer outro tema aí para a turma que nos acompanha aqui na nossa querida FM Dom Bosco. Aí, agora são 8h46, conversamos com o Dr. Humberto Oliveira. E se você quiser cuidar do seu sorriso com o melhor de Fortaleza, viu, gente? 3085-4330. 3085-4330.